Daqui a pouco o Danilo e a Maria Eugênia vão trazer mais detalhes sobre o julgamento do Moro, que foi adiado porque a desembargadora que começou a votar logo depois do 1 a 1, voto do relator, voto do revisor, 1 a 1, um pela condenação, o outro pela absolvição do Moro, ela pediu vista, então só segunda-feira, dia 8, é que o julgamento será retomado. Ontem, mais uma vez, e isso continuará cada vez mais nos próximos dias, milhares de pessoas saem às ruas de Israel, exigindo a renúncia de Benjamin Netanyahu, a quem chamam de traidor, a quem acusam de ter traído a confiança popular, dizendo que ele, Netanyahu, está em campanha contra as famílias dos reféns. Se colocou contra as famílias dos reféns. Por que isso? Porque o Netanyahu, covardemente, reagindo ao desespero das famílias dos reféns, que começaram a exigir que o governo de Netanyahu leve a sério as possibilidades, ainda que pequenas, de uma negociação para a libertação dos reféns. E se isso só for possível com a paralisação das atividades militares, que assim seja, ele chamou essa gente desesperada de traidora. Uma covardia do Netanyahu. E agora, milhares nas ruas dizendo que ele é o traidor. Traidor, dizem, do povo de Israel. Traidor de seus próprios eleitores. Traidor do Estado de Israel. Inclusive, Einav Zangalker, uma das manifestantes, foi ouvida e ela dizia exatamente isso, que Netanyahu está traindo seus eleitores, seu povo e o Estado de Israel. O filho de Einav Zangalker, Matan, é um dos reféns em poder do Hamas desde 7 de outubro. E o que os manifestantes estão dizendo é que Netanyahu não está nem um pouco preocupado, embora diga que sim, com os reféns. O que lhe interessa é uma operação militar que, na verdade, alcança o Hamas como efeito colateral, mas que atinge diretamente a população de Gaza, os árabes de Gaza. No norte, no centro, no sul da faixa de Gaza. O resultado da operação é destruição, morte, fome, doenças várias que se espalham, um desespero atroz pela falta de perspectiva, inclusive por causa das inúmeras dificuldades que as equipes que levam ajuda humanitária encontram. E muitas dessas dificuldades impostas pelas tropas de Israel, obviamente com anuência e sob ordens de seus comandantes militares e de seus comandantes civis, ou seja, do próprio Benjamin Netanyahu. As manifestações crescem em Tel Aviv, em Jerusalém, diante do parlamento, diante de uma das casas de Netanyahu. E aí houve uma soma de acontecimentos que mergulharam Netanyahu num mar de crises. Porque houve o ataque ao consulado iraniano,
que é colado à embaixada em Damasco, mas não é a embaixada em si, embora lá fique a casa do embaixador, que nada sofreu. Morreram 2 oficiais da força Quds do Irã. Aliás, Quds, vale ressaltar, é a maneira como não só os árabes, mas também os persas se referem a Jerusalém, a Santa. E a Rússia acusou Israel, nesta terça-feira, de atiçar o conflito na região. E fez críticas pelo ataque que chamou de inaceitável. 13 pessoas morreram. E o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, disse que Israel está, aparentemente, pelas ações de seu governo, apostando no crescimento da crise, em seu espalhamento, no envolvimento de outros países. E do lado do Irã, o Ali Khamenei, o Ayatollah, que é a autoridade suprema do país, manda mais que o presidente, manda mais que o parlamento, ele disse que haverá uma resposta no momento e no lugar que o Irã julgar adequados. É claro que essas promessas já foram feitas em outras ocasiões, essas promessas de vingança. Mas o Irã sabe também que se houver alguma ação direta do Irã contra Israel, isso atrairá os Estados Unidos. E os Estados Unidos participarão de uma resposta a uma ação do Irã contra Israel. Não há dúvida quanto a isso. E é isso que o Irã quer evitar. Porque uma coisa é uma guerra em que os Estados Unidos queiram ocupar o Irã. Provavelmente seriam derrotados os americanos numa ocupação. Tanto que isso aconteceu no Vietnã, isso aconteceu no Afeganistão. Um exército muito bem armado, muito bem equipado, com muitos recursos. Depois de anos de ocupação, vai se esgotando, inclusive moralmente. As perdas são várias. A guerra se torna assimétrica. A guerrilha passa a ser um problema permanente, noite e dia. Imagine então num país como o Irã. Imenso, com mais de 80 milhões de habitantes, com forças armadas, e aqui não são só exército, marinha, aeronáutica, mas forças de Estado armadas, capazes de dar problemas, de provocar problemas para qualquer ocupante, inclusive para os Estados Unidos. Outra coisa é se os Estados Unidos não invadem, mas atacam com mísseis, com foguetes, usando bombardeiros, usando mísseis atirados desde submarinos, usando suas bases aéreas na região, inclusive no Catar. Essa eficiência os Estados Unidos têm de sobra. Não é uma ocupação. Uma ocupação provavelmente resultaria em derrota depois de alguns anos. Causaria pobreza, destruiria parte da infraestrutura do país, mas ao fim haveria derrota. A história ensina isso. Outra coisa são ataques cada vez mais eficientes, precisos, e o Irã quer evitar isso. Mas o embaixador da Argélia na ONU, Amar Benjama, disse que o objetivo desse ato, que chamou de deliberado, é responder às pressões internacionais por meio
de uma escalada do conflito que prolonga o massacre de palestinos por razões internas políticas, disse o embaixador da Argélia na ONU, Amar Benjama. A maioria dos membros do Conselho condenou o ataque ao consulado, enfatizando a inviolabilidade das instalações diplomáticas. Não é um ataque a uma edificação qualquer, mas a um prédio onde funciona uma representação diplomática. Ah, mas ali, na verdade, era um centro de espionagem, de planejamento de ações. Pode ser. Até porque o Irã, mas também Israel, os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido, a França, todos esses países usam muitas vezes consulados e, em alguns casos, até a embaixada para ter um centro de espionagem. Vários adidos que trabalham em representações diplomáticas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de Israel, do Irã, do Reino Unido, da França, são espiões, civis ou militares. Estão lá como adidos. Às vezes até adido cultural é o cargo do cara. Mas ele é um espião. Isso não justifica o ataque a um prédio de representação diplomática. Mas houve um outro incidente, esse inclusive levou o Herzog, presidente de Israel, a hoje pedir desculpas pelo grave erro cometido em Gaza. Netanyahu diz que lamenta, mas que é uma situação de guerra, que foi o ataque que provocou a morte de 7 trabalhadores humanitários da organização não governamental World Central Kitchen, em razão de um ataque de Israel na faixa de Gaza. Essa ONG foi fundada pelo José Andrés, que é o que eles chamam de chefe, né? Chefe de cozinha, um dos mais famosos do mundo. Aliás, certa vez ele chegou a assinar o contrato para comandar esse serviço nos restaurantes dos hotéis do Donald Trump. Só que aí o Trump fez uma declaração pesada contra imigrantes. Imediatamente o José Andrés abandonou o contrato. E ele já trabalhou no Haiti, levou comida para a gente que passava fome naquele momento no Haiti, depois do terremoto. Já mandou ajuda para Cuba, para a República Dominicana. Vários países em situação crítica, de fome, receberam esse socorro dessa organização fundada pelo José Andrés. E agora ele está dizendo que paralisa as atividades em Gaza, porque 7 de seus contratados foram mortos. Joe Biden ligou para José Andrés e disse o seguinte, que ligou para dar pêsames e dizer que o caso parte o coração. E segundo Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, Biden afirmou que os Estados Unidos transmitirão uma mensagem clara a Israel de que os voluntários devem ser protegidos. Mas já morreram outros voluntários. As mensagens claras de Washington não produzem coisa alguma, porque elas não são acompanhadas de atos. São advertências, pedidos, provavelmente às vezes num tom duro. Bom, o Biden 3 vezes chamou Netanyahu de idiota. 3 vezes. E os Estados Unidos esperam o resultado de uma investigação israelense sobre o caso, segundo o porta-voz do Conselho Nacional, John Kirby.
E o Netanyahu disse que, olha, lamento, uma tristeza, foi um erro, mas é coisa da guerra. Mas como é coisa da guerra, se os carros onde viajavam essas equipes estavam identificados e trafegavam em uma área fora da zona de conflito? Como assim um acidente? Aliás, a única coisa decente que Netanyahu poderia dizer é que haverá uma investigação seríssima para apontar responsáveis. Isso é assassinato de civis que nada tem a ver com a guerra. Estão ali levando comida. Ele não pode dizer, é coisa da guerra. Não. A guerra também tem regras, códigos, convenções. Deve ser regida por tratados que existem. E particularmente nesse caso, onde não é exatamente uma guerra. Não há forças armadas em confronto. Porque o grupo armado que está sendo buscado e que já sofreu diversos danos está acéfalo. Mas ele foi alcançado de forma colateral, marginal. É o povo, mulheres, crianças, idosos, doentes, gente que não tem possibilidade de se locomover. Essa gente é que está sendo dizimada, com 32 mil mortos, em números arredondados. Além dos Estados Unidos, vale ressaltar que a Casa Branca usou a palavra indignação. A Casa Branca declarou estar indignada com a morte desses trabalhadores da ONG World Central Kitchen. Mas além da Casa Branca e de Biden, outros países cobram explicações. Austrália, Polônia, Reino Unido e Espanha querem explicações. Mas não é a explicação de Netanyahu. É coisa de guerra. Isso explica tudo. É coisa de guerra. Não, não é. Carros identificados devem estar protegidos. E é óbvio que as forças de Israel têm equipamento não só para ver a identificação no carro, mas inclusive para antes do ataque saber quantos estão lá dentro. Então não basta dizer é coisa de guerra e em uma área onde não havia confrontos e conflitos naquele momento. Então, o governo da Austrália, o governo da Polônia, do Reino Unido, da Espanha. E olha aqui, o governo da Polônia e o governo do Reino Unido não tem moral para cobrar ninguém hoje em dia. Porque agem com indiferença em relação ao sofrimento do povo ucraniano. E alimentam a guerra cada vez mais, com equipamentos, com militares, e, sobretudo, agem como estados vassalos dos Estados Unidos, o Reino Unido e a Polônia. A Espanha e a Austrália também cobram. Então, Netanyahu tem uma crescente pressão internacional, porque há um crescente reconhecimento internacional de que o que ocorre hoje em Gaza é um massacre
contra civis, contra gente desarmada e indefesa, e que não tem para onde ir. Ao sul está o Egito, não podem entrar. Ao norte e a leste está Israel, não podem entrar. A oeste está o Mar Mediterrâneo, também vigiado. Embarcações que saem da faixa de Gaza para pesca, por exemplo, só podem ir até determinado ponto. Há vigilância marítima de Israel. Não tem para onde ir. Há pressão em razão desse caso, porque todo mundo conhece que o sujeito que fundou essa ONG, ele ajuda a gente no mundo inteiro, esse é o trabalho dele. O negócio dele não é quem tem razão, Israel ou o movimento palestino. Quem tem razão, o governo cubano ou a oposição cubana. Quem tem razão, o governo do Haiti ou a oposição do Haiti. Ele manda comida para quem está com fome. E 7 de seus auxiliares são mortos covardemente num ataque completamente inesperado. E há a questão do ataque ao consulado. Por ser um consulado e pelas acusações de que Netanyahu, desesperado, começa a apostar no incêndio na região, no envolvimento de diversos países nessa crise. Mas o mais importante, e é o que mais preocupa Netanyahu, o povo de Israel. Há um número crescente de israelenses, a maioria esmagadora desses manifestantes constituída de judeus. Há um número crescente de israelenses indo às ruas, dizendo para Netanyahu cair fora, renunciar, e para que Herzog, então, presidente, convoque novas eleições. Essa é a fonte de pressão que mais preocupa Netanyahu. Mais do que o Biden, mais do que a Austrália, Polônia, Espanha, Reino Unido, mais do que as reclamações da Rússia e da Argélia na ONU contra a ação na Síria. O que mais preocupa Netanyahu são as manifestações nas ruas de Israel. De judeus, majoritariamente judeus estão nas ruas, dizendo, caia fora. E ao mesmo tempo exigindo explicações sobre como foi possível ocorrer o atentado terrorista no dia 7 de outubro do ano passado. Como foi que aquele ataque terrorista foi feito com tanta liberdade numa região altamente vigiada, murada, monitorada, cercada. E até hoje Netanyahu não deu uma explicação, pelo contrário, ele adia a explicação, dizendo, não, devemos falar disso depois da guerra. São muitas as crises que Netanyahu está enfrentando, mas a principal delas vem das ruas de Israel. Danilo Gobato.